realmente esse começo esse início, né? E realmente, né? Todas nós falamos sobre o susto, né? Aquele susto, assim, gostoso pra algumas. Você não esperava? Não é que eu não esperava, mas eu confesso que no mês que eu descobri, não. Já desconfiei outras vezes, já cheguei até a fazer outros testes, mas janeiro eu tava bem tranquilo, que eu tava vendo de um monte de coisa que eu tava vivendo, e aquela coisa, serviço, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, é igual a Ellen falou, eu tava com a cabeça cheia de informação. Então eu não imaginava que eu ia descobrir a gravidez logo ali. Quando descobri foi a mesma coisa, tipo, meu Deus! E agora? Porque foi assim, né, contando um pouquinho de como eu descobri. Foi uma coisa tão, tipo, do nada. Por exemplo, eu passei o mês de janeiro ali tranquila, janeiro eu tive meu ciclo normal, fevereiro. E aí fevereiro tem menos dias, né? Aí já foi o primeiro passo aí pra eu descobrir minha gravidez. Chegou no dia 28, eu olhei pra minha mãe lá no hospital, a gente tava trabalhando. Aí eu, mãe, hoje já é dia 28. Tipo, tá acabando o mês. E eu ainda não menstruei esse mês. Não. Aí minha mãe, não, Tânia, porque esse mês tem menos dias. Então deve ser por isso. Eu falei, verdade. Só que sabe quando você fica, tipo, não, feeling, assim, né? Aí surgiu a desconfiança. Aí passou, entrou março. E aí eu falei, quer saber? Eu vou baixar o aplicativo que eu sempre acompanhei, sabia minhas datas certinho, que meu ciclo era bem regulado. Olha, eu falei, outra dica importante. É importante acompanhar, né? Eu sempre acompanhei pro aplicativo e meu ciclo era bem regradinho. E aí eu fui, coloquei a data da minha última menstruação, quando eu vi já tava 5 dias atrasado. Aí eu olhei pra minha mãe, mãe, tá 5 dias atrasado. E você não tava usando nada, não tava prevenindo? Não tava prevenindo. Eu não tava, é aquela coisa, né? Não era planejado, mas não era prevenido. E aí eu falei... Era um coito interrompido. Era ali, na fé. Aí eu peguei e falei, mãe, já faz 5 dias. E nada, mas assim, fiquei tranquila. Aí no 6º dia já começou a dar uma cólica. Eu falei, cara, eu acho que é psicológico. Acho que eu tô grávida não. Acho que é só psicológico mesmo. Vai descer. Aquela esperança, né? Vai descer, vai descer. Eu falei, não vou fazer o teste, porque se eu fizer o teste vai descer. Todas as meninas passam por isso. A menina faz o teste num dia, no outro. Eu que sou obstetra, pensei isso no meu, exatamente, eu vou fazer. Vai descer, então vou esperar. Como aconteceu das outras vezes. Aí você vai conversar com as amigas, né? As amigas, não, amiga, não faz não, porque vai descer. Então espera. 6º dia, 7º dia, no 8º dia, nada. Você não aguentava Não, mais. aí no 8º dia de manhã eu acordei e tinha um borrãozinho. Eu falei, desceu. Nossa, desceu. Por um lado eu fiquei, nossa, não foi dessa vez, mas beleza. E aí eu uso o coletor, né? E aí coloquei meu coletor e segui meu dia. Como diz, segue o baile. Segui meu dia, fiz tudo como tinha que fazer. Na quinta-feira à noite, né, que era o 8º dia de atraso, eu tinha feira pra fazer com meu pai na praça. E aí eu fui pra praça com meu pai, descarreguei o caminhão. E aí, a hora que eu descarreguei o caminhão, comecei a fazer muita força, eu comecei a passar mal. E aí, minha barriga começou a doer, começou a dar uma sensação ruim, tipo, parecendo que eu tava doente. Aí, eu olhei pro rapaz que trabalhava comigo e falei, olha, eu não tô bem. Se não for gravidez, eu tô com alguma coisa. A primeira coisa que eu falei assim, eu não tô bem. E já começou a dar aquela tontura, porque eu tinha esforçado demais. Falei com a minha amiga no WhatsApp, falei, amiga, eu não tô bem. Aí ela falou, vou sair do serviço, vou te levar um teste. Eu falei, não, que teste? Eu devo estar com alguma coisa. Não, vou levar um teste. Aí, beleza, cheguei em casa, meio mal, sentindo mal. E aí já juntou, né? Aí a cólicazinha, o atraso, o incômodo ali pra fazer xixi durante a noite. Náusea náusea não tive. Mas eu comecei a ter um incômodo, acordar muito à noite, fazer xixi. Eu falei, cara, não tô bem, não tô normal. Alguma coisa tem. E aí, eu dormi. Cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Falei, vou fazer com o primeiro xixi do dia, né? Que é o que o teste indica. Acordei no outro dia, 5h45 da manhã, pra estudar. Né, tinha começado a faculdade, estava estudando cedinho. Aí eu falei, vou fazer o teste. Lembrei isso na hora, eu falei, vou fazer o teste. Quando eu fiz, Andréia, eu coloquei. Nem precisou esperar, o negócio já subiu, puf, destacou eu. Meu Deus. Eu fiz assim, ó. Sabe o potinho que a gente usa? Eu quase saí derramando pela casa, de tão nervosa que eu fiquei. Eu já saí, mãe. Eu cheguei do lado da cama, eu não tinha cor, eu acho. Deu positivo, tipo, eu tô grávida. E na hora eu não sabia que reação eu tinha, eu não sabia pra quem eu ligar. Era 5h pouco da manhã, tava escuro ainda. E aí eu já comecei a ligar desesperado pra minha amiga que tinha comprado o teste. Eu falei, ela não vai atender agora. E eu sentada na cama, sem, tipo, saber o que eu ia fazer. Aí minha mãe, tá, calma, respira. Nossa, tipo, minha mãe não tô acreditando. Aí minha mãe já acordou, já começou a chorar já. E eu fiquei, aquela emoção toda. Eu imagino. Não, eu fiquei muito feliz. Aí eu peguei e falei, vou ligar pro meu namorado. Quando eu liguei pra ele em chamada de vídeo, aí ele não tava acreditando mesmo. Ele já tava no serviço, né, que ele entra no restaurante bem cedo. Ele falou, como assim? Você já fez o teste, deu positivo. Ele sentou. Eu só vi ele pálido, assim, na chamada de vídeo. Só que demorou pra cair a ficha. Aí eu falei, amanheceu, eu vou correndo na cidade fazer o teste de sangue, né? Aí eu fui lá, fiz o teste de sangue, menos de 1 hora já saiu o resultado. Eu falei, tô grávida.
E eu falei, eu não acreditava. Eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias que eu tava tipo, eu tô grávida. Daí foi aquela preparação toda, né? Como eu sempre tive vontade, eu tava muito feliz. Eu tava naquela, eu vou ser mãe. E aí eu queria contar pra todo mundo, queria fazer surpresa pra todo mundo. Foi onde eu fiz as caixinhas, igual a Ellen falou. Surpresa, contei pro meu pai, contei pra minha mãe. Aí eu contei pra todo mundo, meu pai foi um dos últimos. Aí que eu falei, e agora? Por quê? Você achou que ele ia ficar Não, bravo? porque eu jurava que ele ia ficar muito bravo comigo. Porque meu pai, ele sempre foi mais, né, aquele rústico, mais temático, né? mais Tem que reservado. casar. Tem que casar, tá morando junto e tal. E aí eu falei, cara, e agora? Meu pai, vou fazer uma caixinha de surpresa pra ele. Contei pra todo mundo e fui. E era um dia antes do aniversário dele. Preparei uma caixinha. Falei, olha, eu chamo meu pai de Ben, tá, né? Eu falei, Ben, esse aqui é a caixinha de presente de aniversário. Meu pai é presente de aniversário da pouca idade. Aí meu pai já fez, mas assim, sabe Acho quando... que os pais são bobos, tipo, né? Aí ele dá pouquinho... Mas enfim, lojinha de criança, presente... Mas eu acho que ele nem Acho que raciocinou. era tão Acho que longe isso pra tava ele. tão longe. E nisso minha mãe, assim, meu irmão e eu que só ele assim, podia ganhar da pouca idade? Aí ele abriu... Quando ele abriu, ele demorou, acho, pra cair ficha. Aí tava o Borizinho, assim, meu vovô é o herói, alguma coisa assim. Aí meu pai ficou assim, e eu só assim do lado. Aí ficou eu, minha mãe e meu irmão, todos se olhando assim, e ele assim pra caixa. E eu, ai meu Deus do céu, eu vou apanhar. Tipo, a gente volta a ter 10 anos, né? Eu falei, eu vou apanhar. Agora já era. Aí meu pai pegou e colocou a mão na testa. Eu falei, Jesus, agora que eu vou ouvir muito. Ele colocou a mão na testa, dobrou a cabeça em cima do balcão. Eu falei, ai meu Deus, na hora que ele levantar, eu vou embora de casa. Já pensei assim, né? Ele levantou, ele não conseguiu falar nada, ele travou. Eu falei, cara, eu achei que meu pai ia ficar bravo. Não, ele ficou lá. Aí ele já me abraçou emocionado, Que tipo, legal, você vou. gente, então, é assim, bacana, né? a reação do meu pai foi a única que foi totalmente ao contrário do que eu imaginei. A minha mãe, eu sabia que ela ia ficar super feliz, porque ela já tinha aquela vontade de ser vó, né, muito nova e tal, e eu também já tinha vontade de ser mãe. Então, o meu medo mesmo maior era meu pai. Mas em momento nenhum ele julgou, pelo contrário, ele abraçou, ele incentivou. Aí foi muito gostosa a mesma experiência. E aí, igual a Ellen falou e a doutora também falou, quando a gente descobre que a gente vai ser mãe, a nossa vida muda por completo. Assim, a gente tá pensando em vários planos, né? Foi a mesma experiência da Ellen. Nossa, eu tô pensando em vários planos, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, e agora? E quando eu descobri, eu esqueci tudo. Tipo, eu tava aérea, sabe? Eu falei, eu vou ser mãe. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. E aí Legal, eu já não né? dava Gostoso, mais. né? Eu já não dava mais importância para as outras coisas. muito eu falei, cara, mágico. agora eu não Você preciso deve saber de mais viver muito nada. isso, né? Quem, né? Vocês todas são mãe, então sabe essa sensação. Tipo assim, cara, eu vou ser mãe. Agora tudo o que me importa é eu ser a melhor mãe do mundo. Sim, isso. Porque antes de descobrir a gravidez, você quer ser a melhor profissional, você quer ser a melhor namorada, a melhor esposa, a melhor tudo. Mas quando você descobre a gravidez, você quer ser a melhor mãe do mundo. Você quer dar o melhor exemplo, tudo, né? E parece que as outras coisas não são tão Não importantes são tão mais. importantes. Aí foi o que eu falei pro meu namorado. Quando eu descobri que eu ia ser mãe, né, e ele descobriu que ia ser pai, a gente começa a entender um pouquinho daquele cuidado todo que os pais O que é têm com a ser pai? gente, o que é ser pai, o que é ser mãe, aquela preocupação toda, que às vezes a gente como filho fala, nossa, mas que chatice, minha mãe me cobrando disso, nossa, que chatice, meu pai me cobrando disso. Mas quando a gente vai, né, é a nossa vez, você fala, agora eu entendo um pouquinho, né, do que meus pais passaram, porque é realmente assim, a gente vive pelo um serzinho que a gente não sabe a carinha ainda, a gente não sabe o que é, e assim foi pra mim durante 2 semanas. Então, durante as minhas 2 semanas, eu falo que foi a melhor notícia que eu recebi em toda a minha vida, foi uma emoção gigante. Eu vi aquelas 2 semanas ali me planejando. Eu já imaginava como ia ser o quartinho, eu já imaginava como eu e o Giovanni ia fazer as coisas. Os nomes, já tinha tudo. Então, assim, foram 2 semanas de gravidez que eu mudei a minha rota. Eu mudei todos os meus planos e a minha rota. Eu já imaginava que era o meu sonho, era o meu futuro. Mas aí, quando aconteceu, eu comecei a me programar. Eu falei, não, agora tem que sair como planejado, tem que sair como programado. E a gente já sentou, conversou. E aí, a gente, né, com essas 2 semanas, a gente já mudou muita coisa. Muita forma de pensar das coisas. Agilizamos muito a nossa vida. E aí foi quando o primeiro passo foi, né, ir pro pré-natal, que eu fui com a doutora Annelise por ótimas indicações. E aí eu fui, ela me recebeu super bem, a gente fez todos os exames que precisavam fazer, né, que foi os de sangue, que eu fiz, depois foi o primeiro ultrassom. E aí a gente foi seguindo com os cuidados, entramos com as vitaminas, né, que a doutora falou que é muito importante no início da gestação. E a gente fez tudo como tinha que ser feito, eu na minha parte de mãe e ela como a parte de doutora, né, com os cuidados, o lado ali da doutora médica, da médica. E aí, com 2 semanas, eu tinha feito numa quinta-feira mais ou menos o exame.
ela já pediu pra eu encaminhar pra ela pelo WhatsApp. Ela falou, Tânia, tá tudo bem. Tá tudo bem, o ultrassom tá bonitinho. A doutora também que fez o exame lá em Pouso Alegre também falou, Tânia, pelo ultrassom tá tudo bem, pelo exame de sangue tá tudo ótimo. Só que eu tive o imprevisto, né? Que foi quando minha gravidez de uma hora pra outra não deu muito certo, que foi como a doutora falou, a gente é uma caixinha de surpresa, né? Mudou o rumo. Mudou o rumo. A gente tava ali, tava tudo bem, tava tudo encaminhando bem. A gente tava acompanhando. E aí, no final de semana, na quinta-feira eu fiz o exame, na sexta, no sábado. No sábado eu comecei a ter cólica. No sábado eu comecei a ter uma cólica meio estranha. Anormal do que é a cólica que a doutora tinha me falado do crescimento do útero, no que é normal ter no início da gestação. Comecei a ter uma cólica meio forte. Aí no sábado, no domingo eu já comecei a ter um sangramentinho meio descontrolado. Na segunda eu já acordei com um sangramento maior, que foi aonde eu entrei literalmente em desespero. Aí eu já mandei mensagem pra doutora, eu falei, doutora, eu tô em Pouso Alegre, não tô bem, tô tendo sangramento. Foi na clínica antes, né? Isso. Examinou. Aí ela falou, Tânia, você consegue vir na clínica? Isso era no domingo, na segunda-feira. Ela falou, Tânia, você consegue vir na clínica? Eu falei, consigo, e eu preciso, porque eu já tava precisando, sabe, absorvente, já tava precisando cuidar como se fosse uma menstruação mesmo. E eu já tava totalmente desesperada. A gente fica, nossa, a gente fica desesperada. E aí, eu falei, amor, precisamos ir pra Cambuí, eu tava lá em Pouso Alegre. Eu fui na clínica, a doutora me examinou, né? Ela viu os exames, o exame tava tudo certo, vitamina também, né, doutora? Que Sim. tinha O falado. de sangue tava tudo tava bonitinho. tudo lindo, maravilhoso, como tinha que ser. E aí, ela fez o exame, examinou. Até então, a gente não tinha... Tinha um sangramento moderado, tinha né? um sangramento, mas ela ainda não podia falar nada, né? Dar um protocolo final ali, eu também tinha que esperar. E eu tava com muita dor, e ela passou a medicação, tudo, eu falei, vamos pra casa. Saí da consulta, fui pra casa, só que eu já tava com aquele pressentimento ruim, com aquela sensação, sabe, nossa, alguma coisa vai dar errado. A gente sente, né? A gente sente Você já tava com uma carinha bem de choro. Eu já tava, eu já consultório. tinha sofrido, né, antecipadamente o final de semana inteiro. Então, eu já tava, meu psicológico tava bem abalado já. E na segunda, depois que eu saí da clínica, fui pra casa. E aí, eu conversei com minha mãe, conversei com o Giovanni. Falei, amor, não tô contente. Eu acho que a gente tem que ir pro hospital, eu não tô bem, a dor tá piorando, o sangramento tá piorando, não tô legal, vamos pro hospital. Que no caso eu pensei em ir pro hospital de Pouso Alegre devido aos recursos e tudo mais, né? Aí eu peguei e falei pra ele, falei, amor, vou ir no banheiro, a gente vai fazer a bolsa, a gente vai pro Pouso Alegre, e aí você liga pra doutora e a gente avisa que tá indo pra lá. Até então tava só com dor. E aí me deu uma vontade muito grande no banheiro. Me deu uma vontade muito grande no banheiro. Quando eu fui, eu não precisei fazer nem força. A hora que eu sentei, eu já só senti. Que foi ali. Pra mim era o fim. Eu já senti, tipo, acabou pra mim. Eu só dei um grito do banheiro, meu namorado ficou desesperado. Só mandei uma mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, corre aqui. Ali, o meu namorado já pegou, já me puxou, já não deixou nem olhar pro vaso ali, já fechou a tampa. Nossa. E falou, não, amor, vamos pra Pouso Alegre, vamos correr. Nisso, a minha mãe pegou o telefone e falou, liga pra doutora Annelise. Aí a gente pegou, ela ligou pra doutora, a doutora falou, não, vai pra Pouso Alegre, que lá tem mais recursos. Tem ultrassom 24 horas, né? E já é tudo mais rápido, né? E já tinha os recursos que eu precisava ali. E ela falou, vai pra Pouso Alegre e me mantém informada. E nisso, a minha mãe manteve contato, eu também. E aí a gente foi pra Pouso Alegre. A gente chegou lá, já entrou na emergência, já entrou e eu já tava com aquele sentimento horrível. Eu sabia já, sabe? Que ali já tinha acontecido o aborto, que eu já tinha soltado. Mas ainda existia um pinguinho de esperança de eu chegar lá e o médico falar, não, tá tudo bem, o seu bebê tá aí, tá saudável. Só que a gente, sei lá, a gente fica meio um misto de choque. sentimento, né? A gente fica eu não conseguia parar de chorar e meu namorado desesperado dirigindo. E a minha mãe junto, ele falou, calma, vai tudo certo. E nisso eu fui conversando com meu pai. E meu pai, não, Tânia, tá tudo certo, Deus sabe de tudo, Deus tá no controle. E eu orando dentro do carro e falando, eu sei que a vontade do Senhor às vezes dói, mas eu vou chegar lá e eu sei que o que for pra ser é a tua vontade. Mas falando isso com muito medo, com muita dor no coração. Aí cheguei no hospital, entrei direto, fui pra lá. Aí o médico já veio, as enfermeiras, enfim, já veio, examinou, falou, ó, ela tá com sangramento descontrolado, tá praticamente uma hemorragia, vamos fazer o exame, o ultrassom, né? Aí ela já me levou, eu já não conseguia andar mais, aí ali eu já travei. Aí já fui pro ultrassom, a médica fez o ultrassom e demorou muito e eu desesperada, tipo assim, fala pra mim que meu bebê tá aí dentro, tipo assim. E aí eu fui lá e eu em estado de choque, não conseguia parar de chorar. E ela apalpa aqui pra mim. E eu, pelo amor de Deus, fala logo o que você tá vendo, né? E foi as duas perguntas que mais me doeu na vida. Primeira pergunta, ela fez assim, você já fez ultrassom? Eu falei, já fiz, faz uns 3 dias mais ou menos. E eu tava com o ultrassom em mãos. Ela falou, aí a segunda, você já viu o feto?
Eu falei, eu vi. E aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, cara, ela não tá vendo nada. E aí ela falou assim, na hora, é muito triste. Aí ela pegou e falou assim, você ouviu o batimento cardíaco? Eu falei, ó, pelo tempo que eu tava, a médica falou que era normal eu não ouvir, que eu tava com 5 semanas e 5 dias. Então faltava pouquinho ali pra começar a ouvir o coraçãozinho, então eu não ouvi, mas eu ouvi o feto. E viu o movimento do coração. E viu o movimentinho. Ela tem um negocinho que eu não sei como que chama, que eles... Ele consegue, porque dependendo da idade gestacional, a gente não consegue ainda ouvir, né, a frequência cardíaca, mas você vê movimento ali na imagem, que foi o que a doutora do ultrassom disse que tava tudo bem. Falou que tava... Como se disse, que o coração tava batendo, a gente só não conseguia ouvir. E aí, quando a moça do ultrassom falou pra mim, falou assim, você ouviu o batimento? Eu falei que não. Ela falou, então, porque não tem mais feto aqui. Ai. Nossa. Quando ela falou, não tem mais feto aqui, tipo, lascada, tipo, na minha cara, eu só tava ali, ó. Eu, amoleci. Ali eu já não era mais eu. E eu olhei pro lado, minha mãe em pranto já. E inclusive tinha uma menina lá que era de faculdade, né? Que elas ficam, estagiárias, né? Uhum. E a moça até ela ficou meio tipo, e agora? O que a gente faz? Meu Deus. E aí eu já não conseguia mais, eu não sentia minhas pernas. Ali eu travei, aí o psicológico já ajudou eu me entregar ali. Entendi. Aí ela já me colocou na cadeira de rodas, já subiu pro quarto e ali eu fiquei, tipo assim, não fala comigo. O médico vinha, eu não conseguia responder meu nome. O médico chegava, oi, qual é o seu nome? De onde você é? Você estava grávida de quantas semanas? E eu só ficava assim, ó. Tipo, eu travei, eu entrei em estado de choque que eu não conseguia falar com ninguém. Aí eu só queria sair de lá. Eu falei, não, meu bebê não tá aqui. E pra mim, foi péssimo, porque assim, eu tava lá na área de maternidade, né? E eu via toda hora aquelas grávidas chegando. E aí eu escutava os gritos dela tendo os partos normal e o neném chorando no final. E, tipo, gente, eu nunca vi tanta grávida junto naquele dia. E parecia que só porque eu tava lá... eu só via grávida, só via neném nascendo. E eu escutava o chorinho, eu falei, mãe, eu preciso sair daqui, pelo amor de Deus. Faltou um pouco também, né, de tirarem você dessa Sim, estrutura. E aí eu fiquei lá, eu fiquei no meio da maternidade. Ali, né? E aí eu fiquei lá, e aí eu via as grávidas chegando. E uma atrás da outra, e ela falou, calma que o médico tá lá fazendo um parto. E eu falei, eu não quero saber o que ele tá fazendo, tipo, deixa eu aqui quietinha. E aí eu fiquei lá deitada, e eu tava sangrando muito, muito. O meu processo de aborto foi bem sofrido ali na hora, sabe? E eu cheguei no hospital, era umas 6 horas, eu fui sair de lá quase meia-noite, então eu fiquei por um bom tempo sangrando. E aí a gente, não dava pra ficar do jeito que eu tava ali, e ela ia trocando os lençóis, e eu falei, gente, eu não vou sair daqui hoje. Eu falei, agora é eu que vou, né? E aí... foi muito difícil. Foi muito difícil e aí eu mandei mensagem pra doutora, falei que realmente não tinha mais nada. E aí ela tava só ali esperando pra gente conversar depois e o médico veio, falou, ó, realmente não tem mais nada lá. A gente tá aqui com o resultado do ultrassom, tava assim o seu útero com o bebê, agora tá assim. E ele falando, eu não tava escutando por aqui, escutando por aqui, eu não tava entendendo nada que ele tava falando, tipo, eu só quero sair daqui. Eu tava naquele momento de choque. Ele falou, agora como a gente tem certeza que não tem mais bebê aí dentro, a gente vai dar uma injeção e agora você vai pra casa, vai soltar o resto. E quando ele falou pra mim aquilo, tipo, eu fiquei, gente, por que eu tô saindo daqui sem meu bebê? Por que eu tô saindo daqui? E, tipo, todo mundo tá saindo daqui com o bebê, e por que eu tenho que sair daqui sem bebê? Passar por isso. Não, eu tava... Só por Deus. Aí eu fiquei ali, eu não podia sair, porque eles precisavam ver como que eu ia reagir, se realmente tava tudo limpo, como que tava sendo coágulo, né? Que tem um processo ali de acompanhamento depois do aborto. E aí eu tava deitada na cama, assim, e eu ficava olhando pra uma janela, e eu tava sem óculos, não enxergava, eu ficava olhando pra uma luzinha lá no fundo, e eu só ficava aquilo na minha cabeça. Tipo, Deus, pra que isso tá acontecendo comigo? Existem tantas pessoas que engravidam, nem vontade de ser mãe tem, e corre tudo bem, e eu sempre tive o sonho, sempre foi meu sonho, e eu tava tão feliz, eu tava cuidando tão bem, então por que aconteceu, sabe? A gente tenta não questionar, mas é impossível, André, nesses momentos é impossível, aí a gente até fala, mas a gente não cabe a gente questionar a Deus, mas é impossível, era tão difícil, eu sentia aquele negócio, cara, não vai passar, essa dor horrível, e eu ficava, Deus, se eu não posso te questionar, então pra quê? Qual o propósito de estar acontecendo tudo isso comigo? E eu ficava deitada, igual a doutora falou. Eu sou muito religiosa, acredito muito que a vontade de Deus é que prevalece. Às vezes a gente faz planos, a gente fala, não, eu quero viver assim, mas Deus vem e fala, não, não é assim, não é a hora. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Se era o meu maior sonho, e é uma coisa que Deus nos deu, né, o dom da vida, o dom, né, de ter essa fase tão maravilhosa na sua vida, por que ele ia tirar de mim e me trazer esse sofrimento? Então, ele usou disso pra alguma coisa, entendeu? Ele não ia fazer, tipo assim, passar por isso à toa, né? Permitir com que eu passasse isso à toa. Então, como todas as outras situações da minha vida que foram difíceis, eu sempre pensei assim, se eu tô passando por isso,
é por algum motivo. Às vezes eu não vou entender agora, porque era quase impossível. Era quase impossível eu falar, cara, por que tá acontecendo isso comigo? Era quase impossível entender na hora. Mas eu falei, não, eu vou entender e Deus vai me mostrar, assim como todas as outras coisas que eu passei na minha vida, Deus vai me mostrar o porquê. E aí, beleza, eu fui pra casa, me cuidei, passei por uma semana, eu confesso, de humilhação, assim, com o meu corpo. Porque eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Eu fiquei travada real, então não foi fácil essa semana pós o aborto. Eu tive até ajuda da minha sogra pra tomar banho, pra vocês terem uma noção. Eu tava realmente muito debilitada. E aí depois eu fui recuperando. E na outra semana, quando eu fui fazer um ultrassom, já tava tudo bem. Aí a médica disse pra mim que era um aborto espontâneo. E aí eu conversei também com a doutora Annelise, que é uma coisa muito normal, por mais que a gente fale, não... É que quando não acontece com a gente acha que é uma coisa muito fora da realidade, né? Aí quando acontece com a gente, inclusive, quando eu compartilhei no Instagram, eu recebi muitas mensagens, André, muitas mensagens. E posso dizer que metade das mulheres que mandaram mensagem pra mim foi que passou pela mesma coisa. Tânia, eu abortei meu primeiro filho, foi assim, assado, e agora o segundo deu tudo bem, tô com meu segundo, terceiro filho. E eu tive feedbacks de pessoas que passaram por isso e tiveram sucesso depois, e também pessoas que passaram por isso e não conseguiram nem tentar. Porque eu que passei, eu posso falar, a gente fica com um trauma. Se a gente não tiver uma fé em Deus, de que tudo acontece no tempo dele, um psicológico bem tratado, não tiver um acompanhamento bom, a gente fica doido, de verdade, a gente fica com medo, a gente fica com muito medo. E é inevitável esse medo, né? Porque a gente passa por tudo, né, na vida da gente, principalmente isso que eu passei, porque eu falei isso com a minha mãe, eu falei, mãe, se eu não quisesse, se eu não tivesse vontade, se fosse uma coisa assim, que eu não tava feliz, eu acho que ia acontecer isso, eu ia ficar um pouquinho mais tranquila. Mas não, era um sonho muito grande. Então, quando acontece com coisa que a gente quer muito, é mais frustrante ainda, né? É muito difícil. Então, hoje eu entendo, muitas das vezes, quando algumas mulheres vinham falar comigo, eu tenho vontade de ser mãe e tudo mais, eu falo, nossa, mas parece que é tão fácil. Parece que é tudo tão... Tipo assim, fui lá, engravidei, cuidei, nasceu, pronto, acabou. E não. É muito mais difícil, é muito mais complexo do que a gente imagina. E principalmente ali o início, né? Que foi, eu tava indo pro 3º mês. Então o início, ele é muito difícil. E não tem uma mãe, eu acho, que fala assim, não tive medo em momento nenhum. Eu passei minha gravidez tranquila. Não, sempre tem um momento que a gente fica com medo. E o meu maior medo era ter acontecido isso, né? E como aconteceu, a gente fica com medo de acontecer de novo. Então, por isso que eu falei, não, agora eu tenho que procurar cuidar da minha saúde. E assim que eu fui encaminhando para fazer os exames, né? Fui vendo que tava tudo bem comigo, tratar o psicológico. Falar, não, é uma coisa normal, é uma coisa que pode acontecer, todos estamos sujeitos a passar por isso. E agora vem o cuidado, né? Para uma nova gestação, um bebê saudável, a gente vem sempre na fé de que agora a próxima gestação vai ser saudável, vai vir um bebê saudável, e é isso, né?